Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Jornal da Mix dessa segunda-feira, mais uma semana. Muito obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais, porque a gente também tem imagens aqui do programa. E você também que nos acompanha pelo 106,7 da Mix FM, que está dando o que falar aqui em Presidente Prudente. A gente vai continuar com o nosso jornalismo, trazendo informações do Brasil e do mundo e principalmente também informações de Presidente Prudente que são relevantes para a gente colocar em discussão, na pauta com os nossos comentaristas, que sempre participam conosco. Fernando Gessi, Adolfo Padilha e também Adilson Silgueiro. Muito obrigado a você, mais uma vez, que está nos acompanhando. E a gente vai começar com o destaque de Fernando Gessi. Fernando, bem-vindo essa segunda-feira, começando mais uma semana, o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia aos amigos de bancada, um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Mix FM e uma excelente semana a todos vocês. Eudes, o meu destaque de hoje vai para uma continha básica. Há tempos atrás, em janeiro, nós tínhamos o barril do petróleo em torno ali de $85 e o dólar a 5,60. E agora nós estamos com o barril do petróleo em torno de $100 e o dólar a 4,60. Eu gostaria de saber e também perguntar aqui, quem sabe aí ao nosso próximo presidente da Petrobras, que raio de conta que é esse que eles fazem, que o preço da gasolina ainda não voltou para os patamares de janeiro. Parece que nunca baixa, né? Sempre sobe. Deveria baixar, né, Jéssica? Teoricamente sim, né? A partir do momento que a correlação é direta, né? A não ser que tenha algum fator novo aí desconhecido do mundo. Muito bem, é o seguinte, vamos lá para o destaque dos outros nossos comentaristas. Fala aí, Eudes Figueiredo, amigos da Mix FM, parabéns, muito obrigado por estar aqui mais uma vez como convidado, falar um pouquinho de política, de alguns assuntos que interessam a todos nós. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o meu destaque é ainda a gente falando do risco que a nossa democracia corre quando a gente vê autoridades, por exemplo, do STF, que deviam publicamente não se colocar de uma forma tão apaixonante para um lado ideológico ou para um lado militante e ativista político. Eu acho que os ministros estão ultrapassando as 4 linhas, estão ultrapassando os limites, porque o STF realmente é um órgão muito importante para a nossa democracia e nele deveriam estar juízes neutros para avaliar e analisar o que de fato ali pode colocar a nossa Constituição em perigo. Eles falam muito em perigo da democracia, eles colocam muito o presidente como um antidemocrático e não é isso de fato que a população sente e a população percebe. O jogo está sendo muito pesado e isso não faz bem para a nossa democracia. Cabia a eles apenas a defender a nossa Constituição Federal. Então eu alerto aqui todo mundo que isso não está indo para um bom caminho. E aqueles que mais acusam o lado A de ser antidemocrático são os que mais fazem ação e dizem e afirmam que a democracia corre risco e eles sim colocam a democracia no risco que eles tanto temem, da forma que eles fazem, estão falando. E olha só, desde que entrou em vigor em 2013, a lei da ficha limpa municipal já sofreu 3 alterações. Agora, um projeto de lei pretende ampliar ainda mais os critérios para o provimento de cargos de comissão e funções gratificadas na administração direta, indireta e conselho tutelar de Presidente Prudente. Em análise pelos membros das comissões permanentes da Câmara Municipal, a nova proposta busca enquadrar mais 3 crimes como impeditivos para nomeações ou manutenção de servidores com algum tipo de condenação envolvendo violência contra crianças e adolescentes e também pessoas com deficiência e idosos. Pois é, Fernando Gessi fazendo a análise dessa informação. Olha, tudo que envolva ali para melhorar a qualidade, né, nas questões dos vereadores, dos comissionados, das pessoas que ocupam cargos públicos, ela é vista com bons olhos, lógico, não tenha dúvida alguma. A única coisa que nós temos que tomar um pouco de cuidado é se essas leis municipais não infringem leis estaduais ou municipais. Todo mundo sabe que dentro do ordenamento jurídico do Brasil, a lei federal ela tem a maior importância, ela rege algumas situações das leis estaduais e que regem também as leis municipais. Esse projeto da vereadora Natália, é lógico, é visto com bons olhos, não tenha dúvida alguma. As pessoas que ocupam cargos públicos necessitam ter a sua
a sua qualificação, também seria interessante colocarmos, né? Para ocupar cargo público, principalmente de vereança e outros mais, também tem uma certa qualificação, para não chegar lá também e ficar fazendo um monte de besteira, não fazendo nada, não sabendo o que faz. Então isso também seria interessante colocarmos um projeto de lei aí, seria inovador. E na questão da ficha limpa, é lógico, não tem o que discutir. O único detalhe é se esses preceitos legais, né, que estão sendo criados não infringem as nossas leis superiores. E aqueles que já estão contratados? Então, aí que tá. Se for comissionado, tem que ver, todo projeto de lei, ele começa, entre aspas, a valer dali para frente. Nós tivemos um caso no passado que foi com relação à qualificação das pessoas ali em cargos comissionados. Necessitariam, na parte de diretoria e também dentro da Câmara, que tivessem curso superior. Eu acho que é o básico, né? A partir do momento que você vai exercer um cargo onde o cargo exige de você um conhecimento, é óbvio que tem que ter uma formação para ocupar aquele cargo. Para não ficar aquela indicação, né? O famoso QI, quem indica. E isso aí causa um certo problema, por quê? Porque o serviço que deveria ser de excelência para a sociedade não é executado só atendendo a critérios políticos e mais nada. Isso é muito ruim. Olha, é sempre bom, né, ampliar a lei da ficha limpa, mas a gente sabe que lá em cima estão derrubando tudo, né? Tem candidatos aí que estavam condenados e hoje, diante das facilidades e do próprio entendimento que o STF vem criando jurisprudência, se pode dizer assim, né? Se rasgar a Constituição é criar jurisprudência ou se um dia vai ser julgado como um ato ilegal, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas coisas são flexíveis, né? Muitas coisas são de uma forma hoje, mas que podem mudar conforme o gosto da classe política daqui 6 meses, 7 meses. Mas eu acho a iniciativa importante. Eu acho que os crimes que eles querem enquadrar aqui, envolvendo violência contra crianças e adolescentes e pessoas com deficiências ou idosos, é um ato covarde, né, sem precedente. E quem tem condenação ou quem na vida já fez algum tipo de agressão desse tipo, não tem que representar, seja qual categoria for, qual nível que for o cargo público, de hipótese nenhuma, né? Então eu acho que a Câmara Municipal de Prudente toma mais uma atitude de resguardo a qualificar as pessoas que são escolhidas, né, por um determinado período a prestarem um serviço público e a representar os interesses dos munícipes através de um cargo público. Eu acho isso muito legal e acho muito interessante. E olha, senadores governistas conseguiram 28 assinaturas para a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito sobre as obras inacabadas da educação e possíveis irregularidades no FIES de 2006 a 2018, período que abarca principalmente gestões do PT. A abertura de uma comissão para investigar governos petistas é um contra-ataque do Palácio do Planalto à tentativa da oposição de criar uma CPI sobre as recentes suspeitas no MEC. O autor do pedido é o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, que já apresentou formalmente um documento à presidência. Pois é, o contra-ataque está aí, né? Eu sou da seguinte opinião, Eudes. Tudo que ocorra a nível de uma suspeita de qualquer tipo de crime, ele deve ser investigado. Por quê? Porque a sociedade votou nessas pessoas, deu ali o cargo a eles, para que eles exerçam na sua plenitude, lógico, e dê a transparência necessária para a sociedade. Nesse caso em específico, eu também gostaria de perguntar para a maioria desses senadores e também possíveis deputados, caso venha a ser uma comissão mista, o que eles fizeram lá no passado, quando a roubalheira toda estava acontecendo do PT, aquela palhaçada toda que levou o nosso país a um prejuízo enorme, levou muitas empresas e empregos à bancarrota. Por que eles não colocaram essa CPI naquela época também? Então, eu sou a favor de colocar a CPI, não tenha dúvida alguma, como eu também sou favorável à CPI com relação à questão aí envolvendo o MEC, na questão dos pastores, que novamente, infelizmente, o nosso presidente deu uma resposta ontem para uma pergunta que foi feita ali no cercadinho, onde ele foi indagado da seguinte situação: por que ele não responde às questões dos dois pastores que visitaram ali inúmeras vezes o Palácio do Planalto? A resposta dele
foi simplesmente que daqui a 100 anos vocês saberão. Então, ou seja, mais uma vez ele colocou sigilo em questões que deveriam estar aí para a sociedade. E nesse caso da CPI, é lógico que é uma retaliação. Agora, se essa CPI entra, a do MEC também tem que entrar. Que entrem as duas. Ou então as duas vão para a Polícia Federal. Porque da mesma forma que um está reclamando que vai virar palanque, a do outro vai virar palanque também. Porque eles não são maioria nas comissões do Senado. Então, eu não sei qual que é o que isso acontecerá. Agora que teremos grandes problemas, teremos, não tenha dúvida alguma. Ou seja, a baderna da nossa próxima eleição já começou. Olha, isso vai acontecer esse ano o tempo todo, né? Randolfo Rodrigues, o cara que foi contra liberar a gente do seguro obrigatório, ele é contra liberar o IPVA, ele quer que a gente pague imposto, pague imposto, pague imposto. É ele que tem o STF ao seu serviço, com todos os requerimentos que ele e o pessoal do pessoal faz. Chame, convoque, a gente sabe que não vão achar nada, mas vão criar narrativas. Vocês lembram da CPI da Covid? O circo que foi, enquanto pessoas estavam morrendo, aqueles mentirosos, sem sensibilidade nenhuma, atacaram mulheres, como fizeram com aquela médica japonesa, agora me fugiu o nome, uma mulher que tem mais de 15 mil atendimentos. Você sabe o que é 15 mil atendimentos? Sentar na frente da pessoa, isso, mais de 15 mil. Uma especialista que agora está se comprovando muita coisa que ela e outros falavam que não ia acontecer o que esses marqueteiros políticos, esses que se acham poderosos por estarem revestidos num cargo público, por terem sido eleitos por pessoas que foram enganadas, né? Porque quem vota num tipo que nem o Rodolfo Rodrigues, para mim, é enganado, né? Então é isso aí, eu acho que tem que fazer isso mesmo, eles vão convocar, é a arma que eles têm para criar o cirquinho deles. Mas a população está bem esperta para isso, a população está entendendo as motivações. Eu sou a favor que sejam chamados, né? Não criaram a lagoa, tenta achar agora o sapo lá dentro. Não vão achar o sapo, mas vão inventar um monte de girininho, pode ter certeza. Um monte de girininho vai sair disso aí, é só a gente aguardar. E olha, os pré-candidatos à presidência da República, João Dória e Simone Tebet, se reuniram na semana passada na casa do dono da editora 3 e da Isto É, em São Paulo. Além dos presidenciáveis, o encontro também contou com a presença do ex-presidente Michel Temer e do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Segundo interlocutores próximos a Temer, a reunião já estava agendada visando discutir o cenário da chamada terceira via após a saída do ex-juiz Sérgio Moro. Será que saiu mesmo? O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública era pré-candidato pelo Podemos, mas retirou sua postulação para se filiar à União Brasil. Agora, recentemente a gente falou sobre esse assunto aqui no programa. Parece que ele não desistiu do jeito que veio essa matéria para a gente. Mas vamos lá com o comentário de Fernando Gessi. Fernando Gessi, a terceira via, será que é possível? Olha, eu nunca gostei muito desse termo terceira via. Acho que nós temos que criar aí um centro democrático. Por quê? Porque nós temos hoje uma polarização muito grande entre a direita extrema e a esquerda extrema, né? São os extremos da coisa. E isso não é bom para ninguém, porque a discussão que a sociedade quer ouvir não é esse brigueiro todo que está acontecendo. Não é CPI no Senado, não é denúncia a todo momento. O que a sociedade quer ouvir é como é que nós faremos os projetos, as políticas públicas, para nós revertermos todo esse processo que nós começamos lá atrás, na Covid. Na verdade, o processo todo do Brasil, os problemas começaram na época do PT, com a Dilma. E de lá para cá, eles só se arrastam e aumentam o nível da gravidade. A Simone Tebet é um nome de consenso hoje dentro do União Brasil. Nós não podemos esquecer que o União Brasil terá 1,5 bilhões de reais de campanha, maior tempo de televisão, e se eles formatarem a Simone como a presidente, o Bivar como vice, esse eu não sei o que ele está fazendo ali de vice, não entendo ele como vice. Tá? Não tem expressão nenhuma, não tem trabalhos realizados nenhum, queria ser vice do Bolsonaro lá atrás, não conseguiu. E o nome que eu acredito que virá é o do Eduardo Leite, por consenso. Agora, você está unindo uma mulher que é conhecida no Brasil todo, uma mulher
onde, dentro do bolsonarismo, né, da nossa sociedade, 65% das mulheres rejeitam Bolsonaro, por conta das falas que ele produziu aí ao longo do tempo. O Eduardo Leite, que é uma pessoa que representaria possivelmente a classe ali LGBTQIA+, porque ele, todo mundo sabe, né, ele é assumido na posição sexual dele, não vejo problema nenhum nisso, o que ele faz da vida particular dele é problema dele. Só que essas uniões poderão surgir aí um centro democrático, uma nova opção, e a sociedade começará a ver, pela quantidade de dinheiro que existe e pelo tempo de televisão. E a Simone Tebet, ela é uma pessoa muito inteligente. Eu acho legal nesse tema aí, a gente prestar atenção no seguinte: onde que eles se encontraram? Na casa do dono da editora 3, da Isto É. Vocês percebem, não? Vocês percebem por que o consórcio da imprensa nunca vai falar bem do atual presidente e sempre vai querer vender a esperança ou divulgar pesquisas as quais não refletem a realidade? Dito isso, a verdade é que a terceira via não existe, a verdade é que a terceira via se perdeu, a verdade é que a terceira via tentou emplacar um nome achando que ia pegar uma grande camada da população que acredita que o governo não cumpriu o que prometeu, que acredita que o governo se uniu com o Centrão e vendeu aquilo que falou que nunca ia fazer. E não aconteceu isso. Hoje nós temos uma via que é esquerda e temos uma via que é direita. Não existe essa terceira via, porque a terceira via, quem faz parte dela, está mais do que comprovado com essa união de Alckmin e Lula, que na verdade sempre foi uma via, mas uma parte disfarçada e a outra parte colocou a cara do lado da esquerda e foi para a esquerda. Então por isso essa grande dificuldade. Todos os candidatos que eles lançaram não vingou, Sérgio Moro saiu falando, acusando, falando um monte de coisa, não provou nada e caiu no vazio. Né? Não tem apoio político, não tem prestígio político, não entende de política. A classe política, a casta política não tem interesse no Sérgio Moro pela atuação como juiz, aliás, uma atuação exemplar, que não se mistura Sérgio Moro, juiz, com Sérgio Moro, vaidoso e político, são duas coisas bem diferentes, se vendeu pela vaidade, aí se perdeu todo. Então eles vão ficar, o Bivar tem um patrimônio financeiro, que é o nosso dinheiro na mão dele, quase R$1 bilhão, que é o que o partido dele tem direito, e é um preço muito alto, né, para tentar ser vice de alguém ou se emplacar como vice de alguém. Só precisa combinar com o povo se ele é o melhor vice e se assim ele ganha a eleição. Mas o Bivar veio com uma boca de leão enorme, pegando todo mundo de surpresa, e a verdade é que ele quer se colocar, sim, como vice de uma das possibilidades aí. E ele traz com ele essa mala cheia de dinheiro do fundo partidário, que infelizmente a nossa legislação permite, enquanto tem tanta gente desempregada, tanta gente passando necessidade, a gente ainda é obrigado a bancar a campanha desse pessoal. É lamentável, é uma pena, mas essa é a verdade. A terceira via não existe, ela se perdeu, porque na verdade ela não foi criada do anseio do povo, mas sim do anseio do poder daqueles que perderam a tetinha pública, como a gente sabe. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje, para a análise aqui dos nossos comentaristas. Olha, o ex-coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, considera que a decisão do Tribunal de Contas da União de investigar os gastos feitos durante a força-tarefa é um absurdo. Durante uma entrevista a uma rádio de São Paulo na semana passada, o ex-procurador afirmou que o processo mostra que se tornou perigoso combater a corrupção no Brasil. A Lava Jato seguiu o modelo previsto na lei e todos os procuradores gerais da República, todos os secretários gerais, procuradores, auditoria interna do Ministério Público Federal e a auditoria técnica do próprio TCU falaram que as diárias foram legais e corretas, segundo o Dallagnol. Foram elas que viabilizaram a recuperação de 16 bilhões de reais. Fernando Gesse, a que ponto nós chegamos em investigar quem está investigando, quem correu atrás de tentar aí desmantelar uma quadrilha que assaltou o país? Tá certo que pode ter havido alguns exageros, mas colocaram essa... A gente pode... O Padilha disse um dia desse, a gente pode até ver esse tipo de pessoa na cadeia, pelo jeito que as coisas estão correndo no Brasil. Você acredita nisso? Pô, não sei se chega a tudo isso, tá? De colocar a pessoa na cadeia. Mas ontem nós estávamos discutindo a respeito disso, e aquele negócio, né? Aquela velha fala que todo mundo fala. É o poste mijando no cachorro, né?
Infelizmente é uma coisa assim, não tem cabimento nenhum. E o que eu acho interessante é o seguinte, esse mesmo procurador do tribunal aí, que está alegando essa situação, inclusive mandando boleto, tanto para o Dallagnol quanto para o Janot. É uma vergonha isso, né? Uma porque é boleto, podia ser um Pix, né? Não precisava ser boleto. Mas todos os entes públicos, todas as instituições públicas, elas possuem as suas contas aprovadas. A Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Congresso, as câmaras legisladoras, todos eles possuem as suas contas aprovadas. E nesse caso do Deltan, todas essas contas foram aprovadas no passado. Então eu não sei o que é que eles estão alegando. Vocês estão discutindo questões de 2 milhões em cima de uma recuperação judicial de 15 a 16, 15 e pouquinho, 16 bilhões que seja. Agora, como é que você faz isso? Os caras tinham uma rede criminosa no mundo inteiro. Gastou-se uma verdadeira quantia enorme com viagens, com inúmeras outras situações. E esse dinheiro sai da onde? E quando você vai fazer uma viagem não programada, você tem que fazer o seguinte, você está sujeito a pagar o preço que está ali. Ou seja, você marcou uma reunião, marcou uma situação, você tem que estar lá, não tem jeito. Agora, eu conversei quando nós fizemos aquela campanha para o Deltan, na questão do processo do Lula, de 75 mil reais, nós disparamos, né? Algumas pessoas dispararam uma coordenação nacional para arrecadação de dinheiro. Inclusive, eu falei com o Deltan, nós disparamos um dia antes, ele aprovou o material. E arrecadou uma grana boa, né? Arrecadou mais de 300 mil reais e teve que parar, tá? Senão não parava de arrecadar. E até ele me ligou no dia seguinte, depois do almoço, conversamos sobre o assunto. Ele estava muito emocionado porque ele nunca achou que teria um carisma tão grande da sociedade para com ele. Né? É lógico, né? Tem gente aí que os odeia, principalmente a galera do PT, mas infelizmente essa é uma realidade. Tudo isso foi aprovado, tudo isso aí passou pelo crivo do Tribunal de Contas lá atrás, aprovando tudo. E por que agora nós vamos ressuscitar isso? Só tem uma explicação. Eles não querem essas pessoas dentro do Congresso. Ele será eleito, com certeza, possivelmente o mais votado do Paraná. Como o Sérgio Moro, que eu acredito que venha para deputado federal, também será um dos mais bem votados do estado de São Paulo. Né? Agora, essas pessoas dentro do Congresso não interessa. Porque lá dentro hoje são mais de 200 pilantras que estão envolvidos na Lava Jato e não foram investigados e nem serão. Então, esse é o jogo pesado da política brasileira, geralmente suja, né? Que não vai parar por aí, pelo jeito. Então, não vai parar por aí. Agora, o que acontece? Eu não sei se eles terão tempo hábil para julgar isso, determinar isso. É uma verdadeira... Só tem, que nem o Boris Casoy falava, né? É uma vergonha. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso Jornal da Mix dessa segunda-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Amanhã nós voltamos a partir das 7h30 da manhã. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo encontro. Valeu.